Atentem, porque ele está vindo nas nuvens do céu, e todo olho verá, inclusive os que lhe transpassaram, e todos os povos da terra chorarão por sua causa. Como você já sabe, este não será um momento de êxtase secreto. Todas as pessoas do planeta testemunharão este maravilhoso evento, e muitos estarão aterrorizados. Os ímpios fugirão desesperadamente para rochas e cavernas, tentando em vão esconder-se do santo rei que se aproxima. E como Jesus prometeu, os homens maus responsáveis por seu julgamento e crucifixão serão ressuscitados para presenciarem seu retorno nas nuvens do céu. Porque o Senhor, o próprio Deus, descerá dos céus, e como trovão, e com a voz do arcanjo, com o som de trombetas de Deus, os mortos em Cristo serão primeiramente ressuscitados. Um grandioso som de trombetas é ouvido pelos céus, e a poderosa voz de Deus chamará os santos que dormem no Senhor desde todas as épocas, dizendo: Despertem, despertem, despertem vós que no pó da terra dormem, levantem-se. Por toda a extensão do planeta, um exército de santos se erguerá do pó da terra. Despertarão cheios de juventude, glorificados e revestidos de imortalidade, sem nenhum traço de enfermidades ou defeitos. E aqueles que ficarem vivos nestes momentos finais serão também transformados. Num instante, receberão um novo corpo imortal. Os ímpios contemplarão em angústia todos estes incríveis sinais. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos levados junto deles nas nuvens para encontrarmos com o Senhor nos céus. E ali nós viveremos para sempre com o Senhor. Com o mundo inteiro em convulsão, os remidos voarão alto e serão erguidos acima da destruição. Eles voarão para a felicidade com o Senhor junto às nuvens de anjos. Nem dor, nem pecado, nem tristeza jamais haverá. O véu que os separava de seu Deus é para sempre removido, e contemplam agora o seu Deus e seus anjos face a face. E naquele dia, o dia da destruição de Deus, será de uma extremidade da terra a outra, e não haverá nem pranto, nem ajuntamento, nem funerais. Eles serão todos como lixo sobre toda a terra. Aos que ficarem para trás, o caos reinará no planeta. Entre os furacões, os gemidos de demônios, os terremotos, oceanos ferventes, ilhas submersas. Densas e escuras nuvens despejam tempestades gigantescas de granizo. Os ímpios que sobreviverem a essas catástrofes, em breve serão destruídos pela presença da glória de Deus. Seus corpos espalhados pela terra despojada pelos eventos finais. Então, pela primeira vez desde a fundação da Terra, o planeta está completamente abandonado e sem vida. Apenas Satanás e seus anjos caídos restarão como resultado de sua rebelião. Então vi um anjo que descia dos céus, que tinha consigo as chaves do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele acorrentou ali Satanás por 1000 anos. Confinados no mundo que ele arruinou, Satanás e seus anjos ali estarão por 1000 anos. Prisioneiros na escuridão, num planeta vazio e abandonado, só com seus demônios, Satanás apenas poderá esperar e ponderar no dia de sua punição. Por toda parte ele contempla cidades destruídas, florestas queimadas e ossos secos, tudo resultado de sua guerra com os céus. Confinado num vasto abismo, solitário, sem ninguém para tentar ou manipular, ele se torna absolutamente miserável. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Enquanto Satanás pensa em seu destino,
Os remidos desfrutam sem palavras as alegrias dos céus. Cada um deles conhece então o seu anjo da guarda, que responde a cada uma de suas perguntas sobre as suas vidas. Então Deus, num ato de revelação absoluta, os convida a participarem como juízes, abrindo diante de si os registros dos que se perderam. Os remidos neste momento têm a oportunidade de entenderem por que algumas pessoas que esperavam ver ali não completarem a jornada. Os pensamentos dos ímpios são agora vividamente expostos e o véu é removido, revelando as batalhas espirituais que se levantaram por salvar-se-lhes as almas. Inclusive as ações e motivos dos anjos caídos se farão nítidas. O aberto e transparente caráter de Deus neste assunto é extraordinário. Como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 6, verso 2, os salvos participarão no julgamento dos ímpios. Antes que um único pecador receba sua punição final, seus registros serão cuidadosamente revisados por seus conterrâneos, os quais entendem e sabem das lutas na vida na terra. Todas as palavras e atos dos ímpios serão pesados ante a palavra de Deus. A justiça de sua sentença é confirmada e o grau de sua punição determinado. Finalmente, ao final dos 1000 anos, Jesus e os remidos preparam-se para o seu retorno à terra. O tempo é chegado para Satanás, seus anjos e os perdidos, quando enfrentarão as últimas consequências por seus atos. Em breve, os mansos herdarão a terra. Mas primeiro, Deus executará a fase final de seu julgamento e extinguirá o pecado do universo. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus desde a presença de Deus, vestida como uma noiva, adornada para o seu esposo. Após os 1000 anos sabáticos no céu, Cristo e os remidos, com a nova Jerusalém, voltam à terra. Ao se aproximar a cidade do planeta desolado, Jesus comanda que os ímpios voltem à vida desde o pó da terra. Ao seu comando, os ímpios de todas as épocas e lugares ressuscitam, da mesma forma como morreram, e ali estão diante de Deus. Ao Jesus descer, seus pés tocam o Monte das Oliveiras. Um tremendo terremoto abre o monte, transformando numa grande planície. Então, a nova Jerusalém, a grande cidade de Deus, desce dos céus e descansa sua estrutura sobre a planície preparada por Deus. Agora, quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão, e então irá atrás de enganar as nações, a fim de uni-los para guerrear. Incrivelmente, Satanás consegue iludir seus seguidores mais uma vez e arregimenta-os para capturar a cidade celestial pela força. Generais e homens de guerra de todos os tempos, juntos unem suas habilidades para prepararem-se para o que eles imaginam ser a batalha monumental. Por este ato, os ímpios revelarão que seus corações não se converteram. Se fosse possível, eles destruiriam a Deus e seu trono e tomariam a cidade santa pela força. Pouco percebem eles que essa guerra fútil já estava perdida mesmo antes de começar. O juízo final chegou. Então eu vi os mortos, grandes e pequenos, todos diante de Deus. Livros eram abertos e os mortos eram julgados de acordo com seus atos. Subitamente, no alto acima da cidade, o Senhor aparece em seu glorioso trono. Todos os frágeis planos de guerra dos ímpios são imediatamente eliminados. Ao contemplarem a face de Deus, os ímpios dolorosamente tornam-se cientes de cada um de seus pecados. Lembram-se de cada momento em que silenciaram suas consciências, cada vez em que negaram os chamados do Santo Espírito. Muitos foram enterrados juntamente com os seus segredos pecaminosos, querendo ter com sucesso escondido todos os seus assassinatos e crimes.
vergonhosamente experimentam em primeira mão as palavras de Jesus ditas em Lucas, pois não há nada coberto que não será revelado, nada escondido que não se fará saber. Ao se apresentar diante deles vividamente o panorama de suas vidas, cada ímpio entende completamente que por sua própria livre escolha rejeitaram a salvação. Tragicamente, a paz e alegria dos que estiverem na cidade nunca será desfrutada pelos ímpios. Com sentimento de desespero e sem esperança, são varridos e deixados sem palavras. Os rebeldes não podem negar a justiça de Deus, declarando-se culpados. Em uma só voz clamam: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E caindo prostrados, eles adoram o Príncipe da Vida. Eles subiam aos cantos da terra e cercaram o acampamento dos santos. Então caiu fogo do céu desde Deus e os consumia. Finalmente, o tempo de encarar as consequências irreversíveis de suas ações. Sem nenhum aviso, fogo e enxofre caem do céu. A terra se fende e fogo brota desde cavernas subterrâneas. Enquanto o inferno engole os ímpios, os justos estão a salvo e em segurança dentro dos portões da Nova Jerusalém. Cada pecador é punido de acordo com os seus pecados. Os com poucos pecados são destruídos rapidamente, enquanto os culpados de horríveis pecados contra a humanidade sofrerão mais. Satanás, o instigador de todos os pecados, será forçado a sofrer muito mais. Para Deus, a punição dos ímpios é um ato doloroso, mas é algo que a sua justiça demanda. O salário do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu a punição final no lugar de todos os que aceitaram o seu sacrifício. Mas, tragicamente, os perdidos rejeitaram este presente e terão de pagar o preço por seus próprios pecados. Certamente o dia virá, queimando como fornalha. Todos os orgulhosos e todos os fracos serão consumidos. Você esmagará os ímpios, pois serão como cinzas debaixo dos seus pés. Ao se esfriarem as cinzas da destruição, os habitantes de todo o universo erguem suas vozes em louvor a Deus, pois o reino de terror de Satanás foi banido para sempre. Assim, com a paz no cosmos eternamente garantida, Deus agora dedica sua atenção à criação de um novo céu e uma nova terra. Vejo então um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Após a purificação da terra com fogo, o Senhor retoma seu miraculoso e maravilhoso ato de recriação. E pelo poder de sua palavra, a terra é restaurada à forma de seu lindo Éden. Ao seu comando, um lindo e verdejante carpete de grama cobre o planeta. Outro comando, terra e água voltam à vida. Incontáveis, complexos e magnificentes criaturas de todas as espécies pacificamente exploram um novo paraíso. A vigorizante atmosfera é pura e doce. A terra torna-se uma grande vitrine de criativa genialidade. E Deus enxugará as lágrimas de todos os olhos. E não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto. Não haverá mais morte, pois as primeiras coisas são passadas. A segurança do universo está garantida. Com a Nova Jerusalém como sua capital, todas as criaturas regozijam-se no amor do domínio de Deus. Aqueles que foram resgatados da destruição eterna compartilham uma especial união com seu Criador, o que nenhum outro ser celestial poderia apreciar. Embora pecado e pecador foram para sempre destruídos, um traço desta grande rebelião ainda permanece. O que aconteceu com essas mãos? Estas são as marcas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus.
Ao passarem-se os dias, dias inesquecíveis da eternidade, todas as memórias tristes e dolorosas se dissipam na glória brilhante e esplendorosa dos céus. Não mais atrelados a uma vida passageira, os imortais filhos de Deus são agora livres para alcançarem suas mais amplas ambições. Com ilimitada capacidade de absorver mais e mais conhecimento, revigoram as suas mentes. Sem barreiras, seus limites não mais os prendem à terra. Os remidos são agora livres para explorarem as maravilhosas obras de Deus em todo o universo. O céu é um lugar de perfeita paz e harmonia, onde o amor por Deus e pelos outros preenche todos os corações. A Bíblia promete que este reino pode ser seu eterno lar. Jesus deu-se em sacrifício na cruz para oferecer-te perdão e vitória sobre o pecado. Mais que qualquer coisa, Jesus quer que você viva com Ele neste novo lar. Se bem que Ele desesperadamente quer te salvar, Ele não pode forçá-lo em aceitar este presente. Você deve aceitá-lo por si mesmo. Por que não aceitá-lo hoje? Peça-lhe agora e Ele entrará em seu coração.